Olá, alinhados! Tudo bom com vocês? Eu sou Ema Bacarim, mentora de relacionamentos. Estou aqui para mais um episódio com meu amado marido adestrado, meu amado Félix Costa, que estamos juntos aí há algumas décadas. Estou aqui para compartilhar conhecimentos muito interessantes com vocês no nosso lugar sagrado, que é esse lugar de fala para o mundo, que é o nosso podcast, Bem Alinhados. É isso aí, gente. Félix Costa, marido dessa rainha branquinha. A gente estava falando agora há pouco, que ela antigamente era chamada de transparente pelos irmãos. Falei assim, como transparente? Uma mulher que brilha tanto, né? Então, estou aqui para a gente trocar um pouquinho com vocês sobre alguns princípios, alguns conceitos, algumas crenças, algumas dificuldades, algumas saídas e sugestões no nosso relacionamento enquanto casais, enquanto marido e mulher, enquanto sócios de vida, de trabalho. E aí, bem alinhados, hoje vai falar sobre o impacto das redes sociais, da tecnologia nos relacionamentos. E aí, você acha que tem algum impacto as redes sociais que vieram aí para unir as pessoas, conectar o mundo global? Ou vieram para criar ruptura, distanciamento, afastamento? Você que está aí com a gente, curte, dá um like, se inscreva no nosso canal, é bem importante, e participa com a gente. Vai colocando aqui as suas impressões e já vai dizendo para nós qual é a sua percepção com relação às redes sociais nos relacionamentos. Vamos falar da gente? E aí, ajuda? Atrapalha? É bom? É ruim? Ajuda muito, mas já houve alguns probleminhas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que ajuda, onde ajuda e os Na verdade, probleminhas. quando a gente estávamos pensando qual o nosso tema de hoje, redes sociais é um tema muito recorrente em quem se sente traído, traída. É um lugar onde muitas histórias paralelas se iniciam. Porque na rede social existe uma falsa segurança de que está só eu e a outra pessoa do outro lado. É só eu, Deus e o mundo, né? Porque muitas pessoas, na sua carência, na sua necessidade de resgates da sua história, por exemplo, que lugar mais fácil de encontrar uma ex-paquera, um ex-ficante, lá da adolescência, para saber, só por curiosidade, como será que aquela pessoa está hoje? Interessante esse ponto de vista. Né? Eu nunca parei para pensar nisso, que eu acho que eu nunca busquei saber dos meus ex, das minhas ex, realmente não. Aliás, mas eu acho que isso deve acontecer com algumas pessoas, né? A gente se casou tão novo que nós nem teve temos muito poucos ex, né? para nossa conta. Verdade. E todos os ex é bom que fique bem ex fiquem mesmo, bem né? ex mesmo. Cada um feliz na sua história. Exatamente. Mas você me falando, né, assim, rede social, eu diria de uma maneira geral, rede social é uma realidade que veio para ficar. Não tem jeito, está aqui, independente. Esses dias eu estava falando sobre gerações, né? Geração Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z, os millennials, né? E o quanto que as redes sociais vieram fazer uma interferência nesse processo de comunicação, de postura, na maneira de se expressar, na maneira de buscar informação, na maneira de acreditar no mundo, desenvolver relacionamento. E existe existe um paradigma, né, de que quem é da geração X, dos baby boomers, né, são pessoas que estão mais ligadas no dia a dia, no relacionamento, na comunicação,
né, no olho a olho, e que a geração milênio, a geração Y, são pessoas mais conectadas, né, na tecnologia, na internet, no mundo ágil, fluido. E eu costumo dizer assim, porém, joga tudo de fora, nós hoje vivemos o aqui e agora. E aqui, agora, independe da tua geração, independe da idade que você tem, independe da experiência que você tem, você vive numa realidade. E a realidade hoje existe tecnologia, ela faz parte da vida e nós precisamos aprender a lidar com ela. Assim como existe a necessidade de você aprender a falar sobre gente, a lidar com gente, porque senão você não entende negócio, assim como existe a necessidade de você cuidar das finanças, olhar para essa informação e isso também fazer parte da tua vida, assim como existem várias verdades que hoje estão à nossa disposição e a gente tem que lidar. Portanto, tecnologia é uma realidade e ela interfere na nossa vida profissional e na nossa vida conjugal, na nossa vida de relacionamento. E interfere positivamente e negativamente, tudo depende do ponto de vista da consciência. Da intenção. Exatamente. Como que eu uso essa ferramenta contemporânea dessa realidade, que é uma realidade, é uma situação que tá veio para aí ficar. Para ficar e cada vez mais forte. Eu faria assim, vamos potente. falar o que tem de bom na tecnologia? Tecnologia acelera o contato, abre portas, nos coloca em contato com todo o conhecimento do mundo que está acontecendo aqui, agora, em cada lugar. A tecnologia nos coloca em contato com o maior banco de dados de informação que existe na Terra. A gente visita qualquer museu, a gente conhece qualquer história. Nós temos possibilidade de encontrar qualquer pessoa através da tecnologia. A gente tem condições de saber da história do indivíduo, como ele funciona, qual é a sua vida social, o que ele acredita, o que ele não acredita. Do que ele colocar nas redes sociais dele, né? Não, mas assim, tanto que muitas empresas utilizam algoritmos para poder, inclusive, rastrear como essa pessoa funciona. Né, de onde ela vem, qual a formação dela, o que ela já fez, o que ela deu valor, os dados que ela deixou disponível, por onde ela já passou. E aí, dependendo da profundidade da conexão que essa rede tem, vai dizer que tipo de doença ele já teve, por onde ele passou, que tipo de soluções que ele trouxe em lugares que ele já passou. Tudo. Você tem... tanto que tem empresa que faz processo de seleção com apoio da inteligência artificial, com apoio da tecnologia, para poder ter dados mais verídicos dessas pessoas. Então, posso complementar? Pode, só coisa boa. Só coisa boa, primeiro. O que as redes sociais trazem de coisa boa para a gente? Informação, rapidez nessa informação. Sem dúvida. Conexões, por exemplo, nosso neto está no Canadá e nós fazemos uma ligação de vídeo com ele, parece que ele está no quarto ao lado. Qualquer pessoa do mundo, você tem essa oportunidade. Podemos trabalhar com a tecnologia, trabalhar home office. Trabalhamos com isso, né? É hoje um mecanismo fundamental de renda. Utilizar de renda, de uma nova realidade. Resistimos bastante, aí veio a pandemia e depois a gente conta a nossa história. Quebrou tudo isso. Mas tem muita coisa boa. O que mais que a tecnologia tem para o nosso tem desenvolvimento, para o nosso trabalho, para a nossa distração. Sim. Ontem você falou para mim, vamos alugar um filme na locadora. Então, indo eu para casa... não sei de onde você tirou isso, mas... Eu passei por uma casa de pizzaria que já tinha sido uma locadora. E aí eu lembrei que ali tinha sido uma locadora. E lembrei que não existe mais locadora. E eu fiz uma brincadeira, né? Então, assim, indo para casa à noite, falar, amor, vamos passar na locadora pegar uma fita? Que vocês não sabem, mas o Félix, ele ia para a locadora e meia dúzia de filmes era o mínimo para o final de semana. Gente, e aí a gente começava a assistir na sexta-noite e terminávamos no domingo. Ou até antes. Na verdade, talvez alguns de vocês não saibam. Houve uma época que os filmes nós levávamos para casa. Existia uma casa que comercializava filmes. E eles eram em fita.
e nós levávamos para casa. Nós tínhamos um equipamento que não existe mais, que se chamava videocassete. Então a gente colocava a fita e ela reproduzia os filmes de maneira privada. Era um cineminha em casa. Hoje em dia, com o advento da Netflix, com o advento da tecnologia, isso acabou, não existe mais. Estou brincando. Muitos nem sabem, né? Não. Nunca viram Aliás, uma fita se você é da VHS. época da fita, clica aqui, dá um like, é para saber que você está vivo também como nós, tá bom? É bem Comenta legal. para nós se você lembrava de rebobinar a fita antes de entregar na locadora. Quanto você pagou a mais por não ter rebobinado a fita? Você lembra disso? Mas então, E assim, a tecnologia foi galopante, Foi rápida. né? Hoje não existe mais locadora. tem Quantas mais. locadoras que se transformaram ou realmente fecharam? você tem museu hoje. Mas é uma infinidade de benefícios que nós temos com a tecnologia, com Tem as mais redes. benefício? Tem muitos. Muitos, mais. né? Eu acho que, Muitos. assim, quanto que a gente consegue, inclusive hoje, estudar com a tecnologia, fazer, que nem nós fazemos pós-graduação utilizando a tecnologia. Exato. Não é verdade? A gente hoje se aprimora. E eu me lembro na Conhecendo época teses do na tecnologia. Orkut. Não é da minha época, amor. No Orkut, nós fizemos um encontro com a minha turma de 8ª série, 26 anos depois da formatura. Olha, gente, não faz parte da minha época. Eu Isso não conheço. faz, sei lá eu, 30 anos. 15, 20 anos. Mas foi muito, muito legal. E foi graças ao Orkut, uma rede social que não existe mais. Sim. Então, tem muitos benefícios. Grupos temáticos de determinado assunto, onde as pessoas estudam sobre determinada área. Podcast, onde as pessoas podem compartilhar sua Podcast, experiência, né? Podcast virou TV, YouTube virou TV. As crianças hoje não assistem TV, elas olham os desenhos, os filmes através do YouTube. Sem dúvida. Mas Tem um lado não tão bom. tem um tudo lado isso. não tão bom que afeta muitos relacionamentos. Por exemplo, Por exemplo, é na rede social que você vai ter acesso a várias informações e a várias atrações que podem gerar distração, desconexão, fuga da realidade. Muita gente vai colocar suas neuroses dentro das redes sociais. Nas redes sociais você tem uma gama de opinião, de suposto conhecimento ou certos achismos, especialistas de conteúdos que não experimentaram, né? Tá cheio de vender uma guru, ideia tá falsa. cheio de mestre, cheio de orientador que não tiveram ainda maturidade de experimentação e usam as redes como uma plataforma de conhecimento e tem autoridade para isso, né? Então as redes sociais, elas iludem com relação ao conteúdo da informação e muito do que é escrito e do que é falado nem sempre tem fundamento, nem sempre Às vezes tem é mera opinião pessoal e tudo ou bem, achismo e tudo mais. mas passam a ser verdades. Então, assim, de uma certa forma, as mídias sociais também possibilitaram bancos de informação duvidosa. O que a gente costuma dizer que são fake news, né? Histórias fictícias, né? Fatos inverídicos. Ou seja, a importância de se checar aquilo que você está vendo na internet. A importância de você saber de onde vem, né? Qual é o intuito, qual a proposta, ter um senso crítico, sair um pouco, entender que existe um mundo à parte que a rede social oferece, inclusive o mundo de atração, de relacionamento. Muita gente busca na rede social contatos, relacionamentos, busca o amor, busca o par ideal, né? Quantos relacionamentos que começaram num aplicativo de relacionamento com alguém de outro país e essas pessoas se conheceram, se casaram e estão bem. Tem muitas histórias Quantas outras boas e tantas tiveram outras seus golpes, não se entraram decepcionaram. em golpes, se decepcionaram, se frustraram, se machucaram. Ou seja, relacionamento,
ele, na internet, ele tem a mesma seriedade que um relacionamento presencial. A mesma realidade, só que ele tem um viés da ilusão. Porque, às vezes, a pessoa do outro lado está mostrando uma coisa que não é a realidade. Eu acho que, além disso, tem uma outra coisa que foge um pouco da nossa realidade, da nossa, que está entrando nesse mundo, está se adaptando, que é, hoje a tecnologia permite você, que está do outro lado, ser qualquer pessoa. Hoje a IA permite que você mude a sua voz, mude a sua imagem, né? Mude o cenário e, portanto, você pode falar com o rosto de outra pessoa, com a voz de outra pessoa, num cenário que você cria. Portanto, muito do que a gente vê é uma ilusão. E entender que a dificuldade de discernir o que é ilusão do que é realidade é muito, muito difícil. Até porque o cérebro humano não entende o que é ilusão e o que é realidade. Para ele é uma coisa só. E isso é um fator, eu diria assim, preocupante numa população, num grupo, que começa a ter baixo senso crítico, porque está tudo mais fácil, está tudo mais mastigado, está tudo mais construído e é mais rápido. Não tem tanto tempo para testar, para experimentar, para saber. Então, essa agilidade gera uma certa incerteza, até uma difícil de dizer, gera uma incerteza sobre o que é real e o que não é. Uhum. E isso vai se estender para os relacionamentos. Isso vai se estender para as... E como é para você? Qual a tua análise sobre pessoas que têm amiguinhos ou amiguinhas íntimas pelos relacionamentos, enquanto o parceiro está lá do outro lado do sofá e a pessoa está no canto conversando com uma amiguinha virtual? Ou um amiguinho, Ou né? um amiguinho. Eu vou te dizer assim, hoje, com a nossa Isso é maturidade... traição para você? Olha, eu vou dizer que, no meu ponto de vista, esta é uma ilusão que o indivíduo tem que faz ele trair ele mesmo. A gente estava recentemente fazendo um podcast sobre a importância da verdade, a busca do ser humano saber quem ele é. É tão difícil, já é naturalmente difícil essa caminhada, né? Que é você estar hoje consciente do teu corpo, consciente do que você alimenta, consciente de como você funciona, o resultado que você gera. E quando você agrega a essa dificuldade mais a ilusão de um relacionamento, onde você se vê sendo desejado, sendo elogiado, sendo querido, recebendo um Sendo likezinho, importante, coraçãozinho. porque quando a pessoa começa a conversar com alguém numa rede social, primeiro que ela está buscando alguma coisa. Suprir uma carência, matar uma saudade. Não existe uma ação dessa sem alguma intenção por trás. Então, o que acontece é que essa intenção, às vezes, ela não é clara. Não é clara, mas a atitude de buscar é quase como alguém que está necessitando de alguma É coisa. uma ilusão. Uma ilusão. O ser humano é tão ágil, tão Porque bom para se iludir. nós já vimos vários relacionamentos Ruírem. sólidos acabarem por causa de rede social. Eu vou E me quando lembrar... você vê alguém que volta a namorar com alguém lá do passado, onde vocês se encontraram? Na rede social. É meio óbvio, né? Meio comum. Quando você vê... E tem um lado bom disso, porque tem coisas muito lindas acontecendo nisso, mas tem muita ilusão e uma não responsabilidade sobre essas ações. Se você começa a chamar alguém que foi um ex ou uma ex para bater um papinho à noite ou de madrugada
Ou um dia, depois outro dia, depois outro dia, o que pode acontecer? Qualquer coisa. Como pode acontecer nada. E não precisa ser um ex. É. Pode ser uma pessoa nova, pode ser uma pessoa que está acabando de conhecer, pode ser uma pessoa que se interessou pelo seu trabalho, que achou muito legal o teu óculos, pode ser uma pessoa que viu uma palestra sua, pode ser uma pessoa que viu o teu podcast. E como é para Pode ser você qualquer quando eu coisa. pego o seu celular e vejo suas redes sociais? Mas hoje, para mim está tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Porque nossa vida está aberta. Depois de 40 anos, não tem mais o que esconder, né? Eu acho que existe um limite entre a curiosidade de querer ver, de querer acompanhar o que está acontecendo, e um limite entre a confiança que a gente tem no outro. Né? De saber que o outro, tá, é uma pessoa que, se acontecer alguma coisa diferente, ele vai falar, vai comentar, como a gente já fez várias vezes. Fala, olha, E até porque, se acontecer na rede social, já está acontecendo na vida real há muito tempo. alguma coisa já não está rolando. Então, assim, Exato. não tem. Porque Não há. Uma coisa que eu hoje consigo ter consciência é de quantas vezes eu me sentia invadido. Aliás, é muito comum que os homens se achar invadido. Aliás, se você se sente invadido quando alguém pega o teu celular para ver as coisas, diz aqui para mim, tá? Eu também já me senti muito. Mas você se sentir invadido quando alguém entra para ver tua rede social, né? Porque a pessoa acha, não, é meu direito, é minha privacidade. Até é. Mas que isso assim, se a tua vida, ela é verdadeira, se as suas relações são francas, se você usa a verdade como teu princípio, nenhum problema. Qualquer um pode entrar e olhar. E se alguém entrar e olhar e achar que pode ter alguma coisa, uma traição, alguma coisa diferente, é bom que pergunte, né? Porque assim, perguntando eu vou responder. E, muito provavelmente, vai se esclarecer o ponto de vista, tá? Quantas vezes você não entrou, viu alguma coisa e falou, amor, não está esquisito? O que é isso? Eu falei, olha, para mim não é nada. Para você falando, eu vou ficar atento. Mas, né, quantas vezes Ou seja, isso fez parte do nosso processo de amadurecimento? Né? o cuidado e a seriedade que a gente precisa ter nas redes sociais, do jeito que você responde, Total. quem é a pessoa, Para quem você dá coraçãozinho vermelho? para quem você dá coraçãozinho. Para quem você chama de meu amor? Exato. Né? Porque a imaturidade, a gente já sabe disso, ela vai te levar à distração. Porque a imaturidade faz com que a gente tenha necessidade de se iludir e lidar com a nossa dor, nossa perda, nosso prejuízo, aquilo que a gente tiver. E isso leva a um vício, né? A pessoa não consegue ficar sem, porque ali naquela conversinha existe atenção, existe alguém te perguntando, e aí, tudo bem? Sim. E aí, sumido? Sim. E aí, sumida? Olha, foi importante para alguém. E não, é meramente uma informação ali vinda numa mensagem de texto que te despertou. E é muito legal que você está indo para um lugar que está ligado diretamente ao relacionamento em si. Mas existem, para mim, eu acho que tem alguns lugares que a gente tem que estar atento. E a gente, às vezes, fala que a tecnologia ela tem uma tendência a criar uma idealização de vida. Então, assim, mundo paralelo. como eu funciono. Tanto que a gente relutou para entrar na tecnologia, para ter um podcast, para a gente ter uma rede social mais ativa, para ter uma equipe ajudando a cuidar do nosso LinkedIn. Então, a gente relutou muito para isso, né? E a gente viu que como é a realidade, a gente está nessa realidade, a gente precisa se ajustar. Mas tem uma coisa que me vem assim, que é, quantas vezes, às vezes nós nos pegamos, às vezes, indo deitar, e aí a gente pega o bendito celular para terminar as últimas mensagens ou para ver as últimas, e a gente passa horas Ele foi feito para a gente ficar ali. distraído. Por um tempo, eu me incomodei muito de ver você se distraindo. Mas eu também comecei a perceber que eu também me distraía. E aí eu comecei a perceber que essa distração
que parece que o nosso cérebro fica condicionado, é um exercício que a gente precisa praticar de estado de presença. Então, eu recentemente vi uma pesquisa, né, de uma pessoa dizendo que se um ser humano conseguir ficar pelo menos 3 dias sem ligar o aparelho celular, sem responder uma mensagem, sem se conectar, ele faz um detox do seu sistema mental, buscando saúde e mais estado de presença, porque ele começa a dar atenção àquilo que está presente, aquilo que está em volta dele, na realidade da vida. E isto é um processo de recomposição. E eu comecei a praticar isso, na medida do possível. Eu não consigo ficar ainda 3 dias, porque tem muito trabalho. Muito trabalho. Mas muitas vezes eu fico o dia inteiro sem. Finais de semana eu fico sem. Aí eu já tenho um acordo com meus clientes, eu tenho uma rede que me dá um apoio, que me dá sustentação. Então eu consigo ficar. E aí eu me dedico mais às coisas do dia a dia, na casa, do estudo, para você, para os netos. E o que você acha do homem que deixa o celular travado e a esposa não tem a senha? Eu acho que ele está protegendo alguma coisa aí que eu não sei o que é, né? Aliás, a gente imagina que seja. Mas, de fato, se alguém faz isso, é porque alguma coisa na relação pode não estar bem. E aí vem a questão assim, o que é que você está fazendo com essa relação que não está tão boa? E a gente sabe que, às vezes, olhar para isso necessita tomar decisão. E uma grande parte das pessoas não querem tomar decisão na vida. Querem que alguém tome decisão por elas. Ou tem medo, né, de buscar o que está acontecendo, que o meu marido tem um celular fechado. Nada impede, pode ter, mas uma briga. Cada casal vai ter o seu modelo, de como o seu alinhamento, mas de como isso vai funcionar. Mas eu facilmente daria uma desculpa boa para todo mundo. Olha, grava, você que está aí me assistindo e usa, tem uma desculpa legal que você pode dar, que eu acho que pode ser muito útil. Assim, meu celular tem um sistema de travamento por uma questão simples, não é por tua causa. É porque, na verdade, se eu for assaltado e levar, tudo meu está aqui dentro. Então, ele está travado. Se alguém pegar e tentar, está travado, ninguém vai pegar. Então, eu protejo o nosso patrimônio, protejo nossas informações. Olha que saída boa. Porque é real. Mas, na verdade... Não é bem isso. Não é bem isso. Não é só isso. Aqui tem alguma coisa aqui. Eu lembro de um colega falando de um desses workshops, desses treinamentos de sobrevivência, de vida e tal, e que uma das premissas para o trabalho era o cara pegar o celular, pegar todas as senhas e dar na mão da esposa para poder entrar nesse treinamento. Nossa. E isso era um fator restritivo para muitos caras que não faziam isso, ou pegavam um celular alternativo para fazer isso. Porque dar senha de tudo para a esposa era expor tudo que... De fato, o fundamento de um desses trabalhos era: se você estiver aqui, você pode morrer, e se você morrer, alguém tem que ter acesso às tuas contas, às tuas coisas, e tua mulher é melhor... Não vai dar um trabalho. Entendeu? Porque dá um trabalho desgraçado depois, né? Mas o quanto uma pessoa liberar a sua vida tecnológica para outra tem a ver com confiança, lisura, verdade, honestidade, integridade, compromisso, né? Porque, assim, independente do que eu tiver, se você olhar ou se alguém olhar, pode entender o que quiser. Mas mais do que entender o que quiser é o que é. E o que é. E outra, uma dica para os casais que vivem essa dificuldade. Antes de fazer um escândalo, se você viu algum comentário suspeito ou que te incomodou, vai lá e pergunta para o seu parceiro, para a sua parceira, quem é essa pessoa, o que está acontecendo aqui? Porque pode ser algo simples, ingênuo, distraído, ou algo realmente para vocês conversarem e perceber o que está acontecendo na relação. Sim.
E entender né? que isso pode acontecer dos dois lados. Dos dois lados. E entender que se isso é uma possibilidade, é porque a relação ao vivo, a cores, está comprometida. E se aqui a coisa está mais interessante do que aqui, sinal de fumaça. Alguma coisa não está bem alinhada. Não. E um bom alinhamento é o fundamento do processo. E aí a fumacinha pode virar um incêndio. Aí vira. Vira? Vira. Então, eu acho que tecnologia ajuda a relação Muito, do casal, mas ela exige responsabilidade como tudo na vida. e uma intenção. Sem Né? Eu dúvida. quero isso, estou falando aqui com essa pessoa, por quê? O que eu quero com isso? Sim. Se tem alguém muito interessante te chamando a atenção, e às vezes é alguém que o outro nem conhece, é porque quem está aqui presente não está tendo a atenção que você está dando ao celular. E precisa estar alinhado isso daí. Precisa ser falado, trabalhado. E a melhor coisa que tem é quando a gente tem uma relação mais franca e verdadeira, não é não? Exato. Então, que a gente pode encerrar esse nosso podcast e dizer para as pessoas, se esse tipo de informação, se esse tipo de realidade acontece contigo, espero que a gente tenha contribuído a fazer uma reflexão sobre o quão importante é uma vida bem alinhada, na integridade, na honestidade e na vida real, no papo reto, nessa sensibilidade um com o outro, não é não? Ou seja, a leveza de você não precisar ficar se escondendo atrás de um celular e estar, de fato, curtindo quem está do seu lado. É isso aí. Obrigado, gente. Beijo no coração. E até o próximo episódio. E curta a gente está aqui também, viu? Até mais.